A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos, estamos juntos para refletirmos mais um pouquinho. Meu desejo é que o Senhor te abençoe muito e que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Para iniciarmos esse vídeo, eu quero deixar uma pergunta a você. Qual é o tamanho da sua fé? Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, nessa oportunidade nós vamos ver qual é o tamanho da nossa fé. Mas você sabe o que é fé? A palavra de Deus em Hebreus 11, no versículo 1, vai dizer assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você acredita em coisas que irão se cumprir, prometidas pelo Senhor através da sua palavra, você tem fé. Qual é o tamanho da sua fé? Na palavra de Deus nós vamos encontrar duas situações nas quais Jesus vai comparar o tamanho da fé dos seus discípulos em relação ao grão de mostarda. Ele vai dizer que se a fé deles fosse como um grão de mostarda, poderiam acontecer coisas extraordinárias. Eu queria que você prestasse muita atenção nessas duas situações onde Jesus vai usar a mesma expressão, fé como um grão de mostarda. Na verdade, Jesus ele não vai dizer se vocês possuírem fé do tamanho de um grão de mostarda. Não, ele diz se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. A primeira situação onde Jesus vai usar essa expressão fé como um grão de mostarda se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 20. Bem em resumo, um pai preocupado com a situação do seu filho possesso procura aqueles discípulos do mestre e pede que eles orem a ponto de expulsar aquele demônio que agia na vida do seu filho. Eles oraram e não tiveram êxito em relação à libertação daquele jovem. Então, eles decidem chamar Jesus para fazê-lo. E no capítulo 17 de Mateus, a partir do versículo 19, a Bíblia vai dizer assim: Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? Então Jesus ele vai dizer: Por causa da sua pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de se passar, e nada vos será impossível. Já na segunda situação, onde Jesus vai mencionar essa expressão fé como um grão de mostarda, Jesus ele está ali falando sobre o escândalo e sobre a falta de perdão. E no final desse diálogo, os discípulos vão dizer a ele: aumenta a nossa fé. E logo em seguida Jesus vai dizer: se tivereis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Nós devemos interpretar a Bíblia de forma correta. Jesus não está comparando tamanho, Jesus está comparando a simplicidade, ainda que a fé seja pequena, ainda que você pense que a sua fé não é capaz, ela é capaz de se mover no sobrenatural. Essa comparação surgiu porque nessa época o grão de mostarda era um dos menores grãos que existia. Hoje, com o avanço da engenharia dos alimentos, nós já encontramos grãos diferentes, grãos que são geneticamente modificados, os transgênicos. Então pode-se muito bem hoje manipular os grãos. O grão de mostarda era um dos menores grãos observados pelos agricultores, mas apesar do seu tamanho minúsculo,
O grão de mostarda, quando plantado, ele gerava uma árvore imensa. Eu quero te dizer que mesmo sua fé parecendo insignificante para alguns, dentro do seu coração, em contato com o Espírito Santo do Senhor, a sua fé pode produzir grandes obras. Para que um minúsculo grão de mostarda se transforme numa árvore imensa, ele precisa de todos os nutrientes que fazem parte da composição do solo, para que cresça, para que se fortaleça e para que dê muitos frutos. Nós também precisamos da composição de nutrientes existentes no solo do Espírito Santo. Guarde sempre isso no seu coração. Ainda que a sua fé seja pequena, como um grão de mostarda, Deus pode usá-la para realizar grandes obras. Que o Senhor te abençoe muito nessa hora. Muito obrigado por sua companhia, pelo seu carinho e, sobretudo, por suas orações. Continue orando por nossa página, produzindo e semeando, e nós vamos ficando por aqui, meus queridos, pedindo a Deus que nos dê outra oportunidade. Então, até a próxima, se o Senhor assim quiser e nos permitir.